Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui prontos, né, para iniciar nossa aula. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal, que a gente entrou hoje um pouquinho mais tarde, tá? Então, eu precisava dar um auxílio aqui no laboratório, mas já estamos aqui a postos para iniciar, tá? Então, vou aguardar só um minutinho aí para ver quem vai participar da aula e a gente já inicia, tá bom? Bom, vou abrindo ali o nosso material, tá bom, pessoal? Bom, na última aula, a gente viu a respeito de répteis, então, né? Nós vimos a respeito de esquamata, né? Lembram-se que a gente, então, falou de de serpentes, falamos também dos lagartos, né? E falamos das anfisbenas também. Deixa eu dar oi para a Maria, que a Maria está entrando. Oi, Pro. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Só tô triste com a notícia. O que aconteceu? Ah, então, a Bianca acabou de falar comigo aqui, acho que ela e o site estão com Covid. Deu positivo? Então, não, ainda não saiu o exame, mas ela disse que já perdeu o olfato. Ela estava falando comigo, só que Tadinha. ela falou que vai voltar a trabalhar amanhã. Eu falei para ela não ir. Não pode ir, não, enquanto não sair o exame, não pode Aí trabalhar. ela falou que não tem atestado. Só que aqui, se não sai exame, a pessoa nem precisa de atestado, ela não vai. Exatamente, mas não precisa. Eles Mas não eu já falei podem. para ela. Não, imagina, não podem fazer nada com Eu ela. fiquei com dó também. Aham. E ela tá E com o duro que, sintomas e tipo, tudo, não tem, não então, e eles pode. nem saem de casa, assim, né, Pro? Deve ter pego no trabalho. É por isso que lá eles devem estar um infectando o outro, por causa Deve. disso, de Que forçar volta, né? a trabalhar antes de chegar o resultado. Falei Meu para ela, vou falar com ela de novo para ela não ir. Não, vai não, pelo amor de Deus. E ela disse que O sai, duro não, tá assim, pior que ela, diz que não tá muito bem. ele estava com Ai, febre esses dias. ai, que coisa, né? Deus o livre. Meu pai pegou. É, Meu pai, só que nenhuma de nós aqui de casa pegamos, só ele. nossa, que benção. Que tipo sanguíneo vocês são? Prof, eu não sei. Não! Não Ai, sei. meu A Deus. minha irmã e meu pai é O. A minha Ah, mãe eu não sei. seu pai é ó? É, minha irmã também. Difícil, mas ele tá bem. Ele tá bem, deu É, 20% do pulmão tomado, aham, mas aí agora ele tá bem. Ele tá muito esquecido, assim, sabe? Você percebe, dá aham. um relance, assim, que ele esquece das coisas, mas tá bem. Diz que tipo ó é muito difícil pegar, tá? Ah, é? É, Não sabia, não. tipo, ó, ele tem o vírus assim, não é muito chegado, não. Vocês têm, não tem a proteína que deixa o vírus ligar nas células de vocês. Não sabia. É bem legal, né? Daqui mais um tanto de tempo aí, a gente vai ter alguns resultados bem legais a É, daí respeito dessas começa a pessoas ter que mais são certeza. assintomáticas ou nem pega mesmo Covid, né? É bem Sim, interessante. Pode ter um contato e às vezes não pega. Isso é muito, né, sim. difícil da gente entender, mas que vai ter uma resposta sim, tá? Bom, Sim. hoje, então, a gente fala dos dois últimos grupos, então, de reptília, tá? Vou dar uma aumentadinha aqui. Ô, Pro, deixa eu só te perguntar um negócio que o Carlos pediu. Ele perguntou se Pergunte. você consegue deixar as atividades para domingo, porque ele falou que de sábado ele não está conseguindo responder. Atividade ou a formativa, será? Deixa eu ver. Ele falou na verdade, ele falou todas as atividades, ó, para deixar aberto até domingo, ele falou. Tá, mas me avisa, porque senão eu esqueço de abrir lá, tá? Tá.
Na falar hora que para ele tiver tomar para um. entregar, vamos fazer o seguinte: na hora que tiver para entregar isso aí, me avisa que eu vou lá e abro. Tá Tá bom? bom. Então tá bom. Então vamos lá. Porque eu também dei um tempinho a mais para a Bianca e para o site, porque eu sei que até uma gripe comum a gente não presta para nada, Fica mal, né? né? Imagina assim nessa situação, né? Então a gente está aqui para entender. É só vir falar com a gente que a gente né, dá as coordenadas aí para tudo sair melhor, tá? Bom, então vamos falar hoje dos dois últimos grupos, né? Ficou faltando esfenodonta e também crocodilo. Então, esfenodonta ainda pertence, é uma ordem que pertence à Lepidossáurea, tal qual nós vimos lá, né? A ordem das serpentes, a ordem dos lagartos e também das anfisbênias, tá? Então, todos eles são lepidossáurios. E a ordem esfenodonta também é um lepidossauro. Quando a gente fala de superordem aqui, Arcosáurea, então só tem uma ordem, que é a crocodília. Então, crocodília é dessa Arcosáurea. E também essa Arcosáurea é de onde nós temos aqui, né, todo o parentesco também de outros, né, dinossauros não aves e as aves também, tá? Então, dentro dessa superordem aqui, nós temos crocodilos e temos as aves também que vão ter esse parentesco aqui em comum, né? Esse ancestral comum aos dois grupos. Por isso que a gente fala, né, que os dois são grupos irmãos e que aves deveria estar dentro dessa classe aqui, onde a gente trata dos reptilianos, né? E que a gente falou que ele é um grupo parafilético, justamente por isso, porque ele reúne, né, esses descendentes, mas não reúne todos, sendo que aves deveria estar inserido aqui dentro também, tá? Então, vamos ver aí, ainda continuamos falando de animais diápsidos, né? Então, aqui continua falando desses dois grupos que também são répteis, então também vão mostrar esses dois pares de aberturas aí temporais no crânio, né? Então, nós temos essas duas aberturas no diápsido, mais na Arcosáurea e no Lepidossáuro mais primitivos, e nós temos esses diápsidos modificados, que são os descendentes que a gente tem hoje, né? Esses animais atuais. Houve modificação? Houve, né? Então, a gente vê que antes eram duas, mas aqui ainda continua sendo duas, tá? Apesar de ter desaparecido um osso, essa cavidade aqui, ó, ela ainda existe aqui, tá? Então, também da mesma forma, essa cavidade modificou e tudo isso aí são crânios modificados e que otimizam, então, a ligação de musculatura a esses ossos do crânio e que permite aí abertura, né, uma cinese craniana bastante grande para esse grupo, que a gente já falou das serpentes, né, que tem uma grande abertura bucal ali, né, as aves também, olha, totalmente diferente esse crânio, né, diferenciado, e que também permite, né, a adesão aí dessa musculatura tão diferenciada. Bom, aqui aquela mesma divisão, né, daquela classificação que a gente dava, e o que falta então para a gente ver é a ordem esfenodonta, que ainda pertence à superordem Lepidossáurea, e a superordem Arcosáurea, que então estão os crocodilos, os jacarés e também os gaviais. Então, vamos ao primeiro aí, que é dessa superordem Lepidossáurea, que são os esfenodontos, tá? Então, ou chamado de ricocéfala, tá? Apresenta duas espécies, ambas de um mesmo gênero, que é chamado de esfenodon, né?
Então, são as tuataras. Esse é o nome mais simples que dão a esses esfenodontos, tá? Encontrados só na Nova Zelândia, então eles não são animais que irradiaram muito aí através do planeta, tá? Então, temos eles presentes lá na Nova Zelândia, a tuatara é o único sobrevivente, então, e ele, assim, traz características bastante ali semelhantes aos lagartos, tá? E ele pode chegar até 66 centímetros de comprimento. Ele tem um crescimento que é bastante lento, tá? E eles vivem muito tempo também. Então, olha lá, tem algumas espécies dentro desse gênero que podem viver até 77 anos. Então, uma longevidade bastante grande que a gente até vê dentro do grupo das tartarugas, né? Que tem também esse tipo de vida bastante longa. Vivem em tocas compartilhadas, né? Então, vivem até, assim, bem próximas ao ambiente aquático também, tá? Características semelhantes aos dos fósseis de 200 milhões atrás. Então, se a gente olhar, ele parece mesmo meio que jurássico, né? Uma caretinha mais antiga, né? Crânio de ápsilo com 2 aberturas temporais e teve uma taxa evolução, então, durante esse período todo de tempo, desde que esse gênero apareceu, tá? Então, ele não se modificou muito ao longo do tempo. Um olho pineal é uma característica desse grupo aqui, né, de ter um terceiro olho, então, que a gente fala, e que esse olho, normalmente, não era muito esclarecido, né? Qual era a função desse terceiro olho para esses animais, tá? Então, pensava-se que ele apenas era um órgão aí vestigial, né? Mas ele é um órgão funcional, sim, tá? Então, ele desempenha alguns papéis, olha, importantes na sobrevivência dos lagartos que vão possuir, então, esse olho pineal. Normalmente, ele está ali, próximo da cabeça, entre os 2 olhos, tá? E ele é recoberto por uma pele. Então, muitas vezes a gente não enxerga literalmente como um olho desse, tá? Então, uma cavidade parecendo realmente um olho ali. Esse olho pineal, ele tem, olha, constituintes de córnea, cristalino, retina, né? E que estão, então, sob a pele. E ele consegue registrar variação de luminosidade. Alguns até falam também que que esse olho pineal, ele tem uma relação também com alguns dados fisiológicos mesmo, né, desses animais, como momento de dormir, de acordar, de reprodução, né? Mas isso ainda não tem muitos dados realmente a respeito disso nesse grupo aqui, tá? São animais que são noturnos, né? Então, normalmente vão fazer o seu período de descanso durante o dia e saem durante a noite, então. São dioicos, então, temos esses animais aí tendo os 2 sexos, então, vão se alimentar de aves e artrópodes, então são carnívoros, né? Dentes acrodontes, então eles são fundidos a maxilas, né? Exemplar aos fósseis, então ao fóssil que já são encontrados. Então nisso a gente pode ver que os dentes ainda continuam sendo acrodontes, então só colocados, né? E fundidos bem rente ao osso da maxila. E isso, então, não foi mudado ao longo do tempo, continua sendo assim. Sendo que outros também, né, olha lá, dentes pleurodontes também, que é o quê? Presos por suas superfícies laterais. Daqui a pouco eu mostro a figura, fica mais fácil. É como se a maxila estivesse aqui e ele estivesse preso mais do ladinho só, tá?
vai ficar mais fácil na hora de ver a figura. Então, a tuatara atual é mais isso, né? A pleurodontia que a gente vai ver. Diferente de outros que têm dentes, né? De outros répteis que vão ter os dentes tecodontes, isso infiltrados mesmo, né? Enterrados, então, nesse osso da maxila. Então, vão ter essa cavidade que aninha esse dente. Então, esses daqui são dentes mais superficiais. Aqui, só para, né? Nem sei por que essa figura está aqui, porque ela é lá dos lagartos, tá? Mas todos aparentados, acho que eu esqueci de tirar. Mais que todo esse grupo aqui também, né? Os lagartos que a gente falou, as serpentes, as anfisbênias e também esfenodonta, também as tuataras, né? Todos fazem parte, então, do grupo dos répteis. E a última ordem que a gente tem para falar é desse grupo, então, crocodília, né? Então, crocodília, eu acho que eu acho mais interessante, né? Eu gosto mais dos crocodilos do que se eu vejo lá uma serpente, né? Tem alunos que gostam muito mais de serpentes, mas eu tenho um quesinho. Então, a gente, né? Sempre tem um mais queridinho. Então, os crocodilianos também, ó, a origem aproximada de 210 milhões de anos, né? E seus descendentes viventes são descendentes dos arcossauros, então, antigo grupo de répteis aí de inteligência superior, né? Quando comparado aos lepidosauros, tá? Estudos filogenéticos apontam um alto grau de parentesco entre os crocodilianos e as aves, então por isso é que a gente considera esses dois grupos, então, como grupos irmãos, e ambos descendentes de arcossauros, tá? Os dois grupos apresentam características compartilhadas, né? Quando a gente fala de aves e crocodílias, né? Então, como o quê? Construção de ninho, cuidado parental, moela muscular, além do que a gente vai ver quando a gente estiver falando de aves, a gente mostra uma outra característica também, que é os pés das aves. Quando a gente olha para um pé de galinha, o que você vê no pé de galinha? Você já viu uma galinha viva, né, Maria? Já. Como é que é o pé da galinha, Maria? É uns negocinhos só, assim. Mas assim, o que cobre esse pé da galinha? Ah, parece umas escaminhas, né? Escamas, né? E essas camas são assim, idênticas, né? Às escamas de crocodilo, né? É Crocodilianas. verdade. Então, é um vestígio, tá? De um grupo que foi, então, de um ancestral comum que foi compartilhado depois entre esses dois grupos que a gente está falando, que é crocodília e aves. Hoje aqui, então, nós temos 3 famílias, tá? De crocodilianos, que são Alligatoride, Crocodilide e Gavialide. Então, temos 3 crocodilianos aí, né? Diferenciados ali entre eles, aos quais, então, por isso que eles mostram esses nomes diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos crocodilos e jacarés, né? Que eles são diferenciados pela morfologia da cabeça. A gente tem o crocodilo, mesmo não parecendo, ele tem essa cabeça mais alongada, mais estreita, e sempre que esse animal estiver com a boca fechada, sempre o dente, que é um dente, uma presa grande, inferior, esse dente sempre ficará exposto na boca, tá? Então, aqui a gente tem os crocodilos, né, sendo mostrados aqui, olha,
Então, sempre um dentezinho aqui que a gente vai ter essa figura, nem dá para ver direito, mas na seguinte eu vou mostrar certinho. Sempre a gente vai ter o dente inferior saindo e ficando sempre externo. Enquanto que em jacaré, a parte inferior nunca é mostrada dos dentes. A gente sempre tem a parte superior mostrando todos os dentes, mas não a inferior. Enquanto que em gaviais, todos esses dentes estão à mostra. Então, a gente tem aqui, né, crocodilos, então, alongado e estreita, essa cabeça, tá? O quarto dente com a boca fechada fica exposto e dentes superiores são visíveis, né? Que a gente vê todos os dentes superiores visíveis e o quarto dente inferior ele acaba aparecendo. Jacaré é mais largo a cabeça, mais robusta, tá? Bem mais robusta, menor em tamanho corporal, e é por isso que muitas vezes a gente acha que o crocodilo tem essa cabeça mais larga. Mas não, em comparação do geral, a cabeça do crocodilo é muito maior, mas a cabeça é mais fina, né? É mais alongada do que a cabeça de um jacaré. Então, o jacaré é mais largo, robusto, mas é menor em tamanho. Os dentes superiores sempre aparecem. E ele é o quê? De água doce. Enquanto a gente tem os crocodilos sendo de água doce e de água estuarina, isso é, águas que apresentam aí já um pouco de salinidade, né? Assim, águas que estão quase misturando e desaguando com o mar, tá? Gaviais vão possuir o rosto estreito, muito estreitinho e afinado, tá? A maioria é o quê? Piscívora, isso facilita bastante com que eles, então, pesquem, abocanhem os peixes também, tá? Todos os dentes são visíveis e eles estão presentes em água doce somente. Então, aqui acho que dá para a gente ver melhor, né, esses dentes aí. Então, os alligatorídeos, né, ou jacarés, é a mesma coisa. A gente chama de alligator porque é jacaré, tá? Então, jacarés é isso aqui, ó. Os dentes superiores todos estão à mostra, enquanto os inferiores estão por dentro, tá escondidinho, tá? Uma cabeça bem larga e mais curta. Aí, quando a gente olha, então, para os crocodilídeos, que são os crocodilianos, então, a gente vê um exemplar bastante grande, né? São bastante grandes de tamanho corporal, mas que eles têm essa cabeça mais alongada e mais estreita também. E a característica, então, que faz com que mais diferencie, quando essas diferenças talvez não sejam tão grandes em relação aos diâmetros da cabeça, é, então, esse fechamento da boca, onde nós vemos, olha, todos os dentes superiores, então, à mostra, tá? E o inferior aqui mostrando do ladinho. Ele fica sempre de fora, tá? Então, sempre esse dente aqui ficará de fora. Os gavialídeos, ó, então, quando fecha a boca, a maioria dos dentes, então, são visíveis, né? Quase que praticamente todos, ou alguns mais, né, da parte posterior, é que ficarão escondidos, enquanto os outros, todos, então, vão estar à mostra. E esse rosto, então, é muito fino, né? Muito afilado mesmo, com esse bico bastante alongado. Aqui mostrando de novo, né, um pouco, ó, esses são os jacarés, esses são os crocodilos, aparecendo todos os dentes superiores e apenas o dente inferior, então, mostrando, tá? Aqui, gaviais, aqui mesma coisa, comparando aquela mesma figura, aqui mostrando dentes, então, desses animais, tá?
Então, dentro desse grupo aqui de crocodília, os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Aqui também, olha, mostrando de novo, né, em outras percepções, olha, falando então que o crocodilo tem o formato da cabeça mais em V, enquanto quando a gente olha para um jacaré, o formato da cabeça é mais em U, mais arredondado, então, né? Aqui falando dos dentes, porque é a característica maior realmente que coloca, então, que quando a gente olha esse fechamento de boca, vai aparecer nos crocodilos os dentes, né? Um dente de baixo e todos os de cima, enquanto nos jacarés mostra-se somente todos os de cima, então. Aqui a gente tem, né, o jacaré, o crocodilo e tem o gavial, que é indiano, tem o falso gavial, que é aí e tem o focinho mais largo, tá? E tem o caimã, que é um tipo de jacaré também, né? Ele muda pouco, mas que ele está presente aí só em alguns locais, assim como o gavial, né? Não é mais distribuídos através do mundo. Aqui, então, olha, únicos répteis viventes da linhagem, então, Arcosáurea, né? Que inclui dinossauros, os antigos dinossauros e as aves. Os crocodilianos são os que permaneceram praticamente também imutáveis por quase 200 milhões de anos. E as três famílias que a gente falou, né? Jacarés e caimãs estão reunidos, por isso que eu falei que caimã é um tipo de jacaré, e esse grupo aqui, né, eles são considerados jacarés, então, do Novo Mundo. Vão estar presentes onde? América Central e América do Sul, e são de água doce. Crocodilianos, ó, ampla distribuição, uma espécie de estuário, né, que é isso que eu falei para você, que ele tem de água doce, mas ele também se adapta muito a esse tipo de água salobra, mais salina, que tenha mais salinidade também. Um dos maiores répteis viventes, né? Alguns são capazes de suportar certos níveis de salinidade devido a glândulas salinizadoras, permitindo adentrar em águas salgadas e salobras, como mangue e também em estuários marinhos. E depois nós temos o terceiro grupo, que são os gaviais, né? Uma única espécie, então, estão presentes lá na Índia e Burma, que nesse país de Mianmar, é lá também um país asiático, e que eles são específicos de água doce. Então, a gente já fala aqui, ó, gaviais e jacarés e caimãs, né? Jacarés são de água doce. O único, então, que vai ali entre águas doces e águas salinas, né? Que tenham salinidade, serão somente os crocodilos. Os gaviais, olha, vão possuir o corpo também coberto por escamas e vão possuir o quê? Placas ósseas dérmicas cobrindo o corpo, né? Então, são escamas bastante fortes, tá? Por isso que a gente fala que são placas ósseas, quase que chega a ser assim, tipo aquelas placas, né? Quando a gente olha um jabuti, né? Aquelas placonas grandes mesmo. E esse grupo vai fazer, então, a sua reprodução e vão ser ovíparos. Então, vão colocar a sua prole dentro de ovos. Aqui, olha, só para falar um pouquinho dessas características gerais desse grupo aqui, passar a Maria para cá. Tem forte musculatura que permite abertura e fechamento rápido e poderoso, né? Principalmente quando a gente fala da abertura bucal também, né? Que vocês já devem ter visto em vários filmes ou séries aí, como que eles são capazes, né? De adquirir as presas dele. Palato secundário completo, que auxilia na respiração. Então, esse animal, estando no ambiente terrestre, ele mastiga, engole, enquanto ele está respirando, tá?
Muitas vezes ele também apanha a sua presa e leva para baixo da água, né? Isso é uma atividade muito mais relacionada a fazer isso para ajudar a matar a presa, tá? Porque ele tem um local onde ele domina bastante, tá? Ele pode nadar, ele tem uma maior capacidade de girar o corpo e fazer com que essa presa sofra, então, solavancos e que ele consiga matar essa presa muito mais rápida também, tá? Então, eles utilizam mais essa água não por dependência, porque eles têm um corpo totalmente adaptado ao ambiente terrestre, mas utilizam o ambiente aquático para se refrescar, para predar também, tá? Para fugir de predadores também, tá? Então, a gente tem que ver essa relação da água nesses termos para esses animais. Dentição, olha aqui, ó, tecodontes, e é isso que a gente falou, né? Então, o dente acrodonte, ele é bem superficial, como se fosse só selado ali em cima, né? Um cimentinho ali, mas um dente bastante raso. O pleurodonte, como a gente viu, que as tuataras atuais têm esse tipo, então eles estão inseridos lateralmente nessa mandíbula e também não é tão profundo, tá? É mais superficial também. E quando a gente vê, então, os crocodilianos, a gente vê que é uma dentição tecodonte. Isso sim, olha, dentro de uma teca, né? Então, realmente ele está inserido dentro desse osso, então, da mandíbula, muito mais preso, então, tá? São rápidos, são agressivos, tá? Os crocodilos muito mais do que os jacarés. Os jacarés podem emitir sons, hábitos semiaquáticos, como a gente falou, carnívoro oportunista, predador de tocaia, né, que é o que ele faz, cauda achatada lateralmente para facilitar o nado, então, desses animais, olhos, narinas e membrana timpânica em elevação no topo da cabeça, né? Esses animais quando nadam, né? Então esse olho fica à vista, tá? Cuidado parental extenso, então, principalmente depois que essa prole nasce. Até no momento, assim, de ovos nem é muito, né? Mas depois é bastante constante. Coração dos crocodilianos, diferente dos outros grupos de répteis, agora já se tem, então, 4 câmaras completamente dividido, tal como as aves. Olha só, mais uma, então, característica compartilhada, né? Então, então, o ancestral desses dois aqui já trazia alguma coisa para passar para eles, né? Então, possuem um sistema unidirecional também de ventilação ao redor dos pulmões e são ectotérmicos, isso é, não também produzem essa temperatura corporal, vão depender do calor externo, então, né, da temperatura do ambiente. Jacarés, então, a gente falou que emitem vocalizações, então, principalmente machos na época reprodutiva, são ovíparos e pode colocar de 20 a 50 ovos em ninho, sempre feito ali em meio à folhagem, né? A matéria orgânica que tiver ali no ambiente. E são guardados pela mãe, a mãe que sempre dá uma olhada, mas é pouco cuidado, também não é muito assim, não. Na hora que ela tem que ir para a água, ela vai, e se der azar de vir uma ave ou um outro mamífero para comer esses ovos, se ela não tiver de olho, então, né? Temperatura de incubação desses ovos também vai determinar sexo dos filhotes, então, temperaturas extremas, então, para quase que todos os grupos é letal. Altas temperaturas, então teremos mais machos, então, né? É o sexo que tem o maior porte também.
E temperaturas baixas, mais baixas, vamos ter fêmeas e sexo de menor porte. Tanto isso acontece para a crocodília quanto para a lacertília, que a gente falou, né, das serpentes e também dos lagartos, tá? E também para a tuatara. Aqui mostrando um pouquinho, né? Então, esse órgão genital, tá? As fêmeas ali, existe essa cloaca, tá? As fêmeas são menores do que os machos, tá? Então, os machos bastante grandes. Esses órgãos, então, ficam internos, tá? Então, dificilmente a gente vai saber quem é macho, quem é fêmea, a não ser que estejam lado a lado. É necessário expor esse órgão para saber, então, se é um macho ou uma fêmea, tá? Então, aqui um macho, aqui uma fêmea. Então, somente, né, retirando ali, estimulando para, então, ter, então, a definição do sexo. No Pô, Brasil... Oi. travou para mim bem na hora que você falou qual que era o macho e qual que era a fêmea. Ah, tá. Falei que é difícil saber a definição. A minha internet não é muito boa aqui também. Eu estou aqui na FAP. Ah, tá. É meio difícil saber a definição, uma vez que esses órgãos estão internos, né? A gente sabe que normalmente ali as fêmeas são menores do que os machos. Mas se você pega um indivíduo separado, você vai ter que externalizar esse órgão sexual para saber se é um macho ou uma fêmea, tá? Então, aí aparecerá, então, esse órgão quando macho e quando fêmea, né, o cliteropênis, então, é chamado. Então, um pouquinho aí diferenciado de quando é um macho, tá? Então, tem que externalizar mesmo. Aqui, olha, no Brasil, os jacarés são encontrados em várias regiões do país, como jacaré-açu, jacaré de óculos, ou jaraquetinga, ou jacaré de papo amarelo, né? Que a gente sabe que no Pantanal a gente tem bastante desses animais, principalmente de papo amarelo. São animais, então, carnívoros, né? Mas que aqui, ó, vivemos muito bem com o passarinho, porque eles têm essa protocooperação, né? Que é, então, uma relação, né? De simbiose aí, a protocooperação, onde, então, os dois acabam se beneficiando, tá? O jacaré tem os dentes limpos por esses pássaros, então ele abre a boca lá, o passarinho vem, come ali o que tem de carne que está no meio do dente, assim como tira também. Muitas vezes tem a sanguessuga que entra e fica ali sugando sangue dentro da boca do jacaré. Aí esse passarinho já aproveita e come a sanguessuga e tira o parasito dele também. Então, é uma protocooperação que existe entre essas espécies aí e esses jacarés. A importância, né? Então, a gente tem os crocodilianos aí, que são animais de topo de cadeia, são predadores, né? E eles vão ter muito poucos ser predados, a não ser pelos felinos, né? Que vão comê-los, então. Então, estão no topo da cadeia alimentar aquática, principalmente, constituindo o principal predador e tendo a sua importância de equilíbrio em todo o ecossistema. Além disso, esses animais, olha, possuem valor financeiro ao homem quando se fala em carne e couro também, né? Que é um couro bastante caro, né? E muito apreciado, beneficiando tanto ribeirinhos quanto comerciantes e clientes desse tipo de comércio. Já comi carne de jacaré, é uma delícia, é fantástica, e isso existe criação mesmo, né? Então, existem lá o manejo desses animais para se fazer para venda também, tá? Então, bem legal, e isso auxilia realmente essas pessoas aí ribeirinhas e que tanto precisa, né, de renda familiar, né?
No entanto, não se pode ter uma visão capitalista limitada, né, de curto prazo, então isso demanda um certo tempo, né, ao abater e depreciar as populações de crocodilianos existentes. Então, é isso que a gente tem que pensar ao longo. Se é que, né, a gente também pode tirar proveito, a gente tem que, né, saber e ter esse discernimento, né, de saber que nós somos dependentes deles também, né? Que eles, então, estando ali sendo protegidos, eles também podem trazer benefícios aí para a população. E é isso, Maria, que a gente tinha para hoje, para a gente fechar aqui esse grupo, tá bom? Beleza, beleza. Então tá bom. Daqui a pouquinho eu estou postando lá para vocês, tá bom? Tá. Beijo, obrigada, Beijo, tá? boa noite. Até mais. Vai Até, lá falar tchau. com a Bianca. Vou Deixa ela ir falar com ela. trabalhar, não, Vou tá? falar para ela. Tá, tchau. Tchau.